Bom, irmãos, como falei, quero expor hoje o versículo 7 que diz: E a cada um de nós foi concedida a graça conforme a medida repartida por Cristo. Quando nós vamos aprendendo o que já aprendemos até aqui nesse um ano e tantos meses, nós chegamos no capítulo 4 e vemos que há uma bela tensão aqui no capítulo 4 de Efésios. Porque nos primeiros versos, do capítulo 4, Paulo vai enfatizar de maneira intensa a unidade da igreja, e o pastor Diego fez excelentes exposições nesses versos. Ele fala que somos um só corpo, um só espírito, uma só esperança, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos. O apóstolo, com isso, quer dizer que a igreja, ele quer que a igreja, aliás, de Éfeso e a nós, compreendamos que a igreja não é meramente uma multidão de gente desconectada que adere a uma religião, mas que a igreja se caracteriza o povo de Deus unido por meio de Cristo e de sua obra. Então, nós tivemos, como disse, muito boas exposições acerca da unidade, e o Diego fez muito bem de reforçar isso de maneira paulatina e minuciosa, porque é isso que Paulo faz. Ele dá ênfase e importância grande à unidade. Mas isso pode gerar a nós algumas perguntas, como, por exemplo, se a igreja é una, se a igreja é unida em Cristo, isso significa então que os seus membros devem ser todos iguais? Significa então que devemos agora todos ter os mesmos trejeitos, vestir a mesma roupa, caminhar da mesma forma? Será que a unidade cristã, ela então visa eliminar as distinções que cada um dos membros do corpo de Cristo possui? Paulo vem responder no verso 7 mostrando que não. A unidade não significa uniformidade. A unidade não significa uniformidade monótona, que agora todos devem andar ao mesmo ritmo, vestir as mesmas roupas, falar a mesma língua. Por quê? Porque Cristo não cria um corpo composto de partes idênticas. E aqui reside a beleza da igreja. A beleza da igreja está exatamente no fato de que o mesmo Senhor que une em Cristo todos, também distribui dons, e o texto nos diz que de maneiras diferentes ele dá a graça, a sua graça ao seu povo. Nesse sentido, o verso 7 aqui ele vai funcionar como uma ponte. Em que sentido? Paulo sai da doutrina da unidade da igreja e começa com esse versículo a nos introduzir na doutrina dos dons e do serviço cristão para a manutenção da unidade. Como nós lemos aqui, façam todo esforço para manter o vínculo da paz. Como que nós fazemos isso? Por meio dos dons que o Senhor reparte com o seu povo. É a partir daqui que ele mostrará que Cristo, que é esse rei triunfante, ele vai conceder dons ao seu povo com um objetivo claro e específico para a edificação da sua igreja. E o mais importante que nós precisamos perceber, irmãos, Paulo não está falando que Deus dá dons apenas aos líderes da igreja. Deus não dá dons aos líderes extraordinários que a igreja teve na história. Paulo quer deixar claro que ele dá dons a cada um daqueles que confessam Cristo e que essa é uma matéria comum da vida diária da igreja. Todo crente tem dons para servir e edificar a igreja. Com isso, Paulo quer sinalizar que é Cristo quem sustenta, fortalece e edifica a sua igreja por meio da distribuição da graça que ele faz aos seus membros. E nós veremos isso de pelo menos 3 formas. Em primeiro lugar, a origem da graça. Em segundo lugar, o alcance da graça. Em terceiro lugar, a medida da graça. Veja, no verso 7, Paulo diz, falando da origem da graça, que essa graça nos foi concedida. Ela nos foi dada. E essa primeira frase já estabelece um contraste aqui. Depois de falar da unidade de todos os crentes, Paulo agora deseja mostrar que mesmo na unidade existe uma diversidade de dons e, portanto, uma diversidade de operações dentro da igreja. Mas no centro dessa frase, do verso 7, está contida uma expressão importante que dá a nós o tom desse primeiro ponto. Nos foi concedida a graça. Ou seja,
para compreender os dons e para compreender como a igreja funciona e como ela deve fazer a manutenção da unidade, nós precisamos repousar nessa frase: tudo começa na graça. Toda utilidade espiritual nasce na graça de Cristo. E aqui, Paulo não está tratando da graça salvífica. Ele está dizendo que após sermos salvos, e ele já pressupõe isso aqui no texto, nós já vimos capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, então ele já pressupõe que aqueles que estão ouvindo a ele são salvos, já foram alcançados pela graça. Agora Paulo está nos mostrando um outro aspecto da graça, a graça que nos capacita a vivermos em unidade. Portanto, é a graça capacitadora. É a atuação graciosa de Cristo concedendo à igreja capacidade para a edificação do corpo através dos seus membros por meio do Espírito. E o que são esses dons? Os dons são habilidades dadas aos crentes para servirem a Deus e aos irmãos, de tal modo que Cristo, por meio do serviço, seja glorificado e os crentes, por meio do serviço, sejam edificados. E aí nós precisamos ressaltar algumas coisas aqui, pelo menos 3. Anote isso e não esqueça. Todo cristão possui algum dom. Todo cristão. Além de todo cristão possuir pelo menos um dom, nós vamos ver nas Escrituras que existe uma grande variedade de dons. Nós temos aí pelo menos 4 listas na Bíblia, mas elas não têm o caráter de ser exaustivas, mas sim de sinalizar essa repartição da graça de Deus. Em terceiro lugar, é o Senhor soberano que distribui os dons. Esses dons não estão numa prateleira no gabinete pastoral e o pastor distribui aqueles a quem ele tem mais afinidade. Não, é o Senhor que soberanamente distribui esses dons. Isso é extremamente importante, irmãos, porque ao compreendermos isso, isso deve mudar a maneira como enxergamos o servir e o se envolver na igreja. Frequentemente, o que nós fazemos? Nós avaliamos as pessoas a partir de critérios que nós mesmos estabelecemos. Talento natural, eloquência, carisma, capacidade intelectual, uma pessoa que catalisa as pessoas ao redor de si. Mas Paulo está nos chamando para irmos um pouco mais adiante, ou seja, para mergulharmos de maneira mais profunda nesse entendimento do que é os dons e de onde eles se originam. Porque o que verdadeiramente torna uma pessoa útil ao reino de Deus não é simplesmente as suas habilidades humanas, mas principalmente a graça que é concedida a ele por Cristo. E isso aqui, irmãos, é importante porque destrói qualquer possibilidade de orgulho espiritual. Ninguém pode bater no peito e dizer, olha, o meu ministério é bem-sucedido, ou ele só acontece por causa da minha capacidade. Ninguém pode dizer. Os dons não são brinquedos particulares para o nosso próprio deleite, irmãos. Mas são ferramentas com as quais Deus nos capacita para trabalharmos em prol da edificação da igreja, logo, em prol dos outros. Nós podemos ler diversas listas de dons e nós vamos perceber que os dons nos são dados para o bem comum, para a edificação dos outros. E por que isso é importante? Porque se os dons não forem usados para edificação, eles se transformam em armas de combate. E nós sabemos que há uma igreja que Paulo descreve nas Escrituras que, por causa desse orgulho espiritual dos dons que tinham, e pela maneira como eles usavam de forma errada, eles se digladiavam uns com os outros. Paulo gasta em Coríntios, 1 Coríntios, pelo menos 3 capítulos para ensinar que eles estavam percebendo a graça repartida entre eles de maneira errada. Porque, irmãos, toda verdadeira utilidade espiritual é resultado da ação graciosa de Cristo. E quando Paulo vai falar sobre o seu próprio ministério, aqui nós estamos falando, na nossa linguagem, de um grande apóstolo. Talvez, depois de Cristo, que também é considerado o sumo apóstolo, o maior dos apóstolos. Mas olha como Paulo fala a respeito de si. 1 Coríntios capítulo 15, verso 10. 1 Coríntios capítulo 15, verso 10, ele diz assim: mas pela graça de Deus, sou o que sou.
E sua graça para comigo não foi inútil. Antes, trabalhei mais do que todos eles. Contudo, não eu, mas a graça de Deus comigo. Veja, irmãos, Paulo está dizendo que ele só é o que é, só fez o que fez, só foi um instrumento da graça de Deus por causa da própria graça. E veja, essa graça em Paulo não o permitiu estar estagnado espiritualmente, mas ele colocou a sua própria vida a serviço dessa graça. E isso deve produzir em nós, irmãos, profunda humildade de coração. Nesse sentido, nós aprendemos que não há glória em si na vida do cristão, porque toda utilidade espiritual vem da graça. A origem da utilidade espiritual é a graça de Deus. Agora, além de aprendermos que isso nos deve fazer humildes, nós aprendemos também que esse conhecimento da origem da graça para nos ensinar sobre os dons resolve um outro problema que pode surgir dentro da igreja: a inveja. Muitas vezes pessoas olham para dons que são mais visíveis e começam a desejar aquilo que Cristo concedeu a outros. Mas Paulo nos ensina que essa graça não é distribuída como recompensa do nosso desempenho espiritual. Ela é concedida soberanamente pelo Senhor da igreja. E isso, irmãos, significa que o crente não deve viver tentando construir uma identidade espiritual baseada na comparação. A segurança do cristão não está em se comparar ou em possuir os dons mais impressionantes, mas em saber que recebeu de Cristo exatamente aquilo que Cristo quis lhe dar. E ainda há uma última implicação nesse primeiro ponto. Se a graça é concedida, então, servir a Cristo, pôr os meus dons em prática, deve levar ao exercício do dom na total e contínua dependência desse Cristo que distribui graciosamente os dons a nós. Por quê? Porque nós não apenas começamos nossa caminhada cristã pela graça, nós também somos capacitados por essa graça e permaneceremos até o fim por meio da graça. E isso nos ensina, irmãos, que a igreja não é sustentada pela mera organização humana. Não é a nossa capacidade de organizar bem a igreja que faz com que ela cumpra a sua missão ou que ela seja edificada. Mas a igreja é sustentada por essa graça originadora das capacidades que a igreja tem de se edificar mutuamente por meio de cada um. Logo, o Senhor é quem sustenta a sua igreja. O Senhor é quem continuamente opera a sua graça por meio do seu povo. Aprenda isso. Quando nós vamos falar a respeito dos dons, nós devemos entender que eles se originam na distribuição da graça de Deus ao seu povo. Em segundo lugar, quando Cristo distribui sua graça, quem ela alcança? São alguns espiritualmente elevados? São apenas os líderes extraordinários? São aqueles que têm mais capacidade? Não, nós vamos ver, em segundo lugar, o alcance dessa graça. E veja, o verso 7 diz que essa graça é concedida a cada um de nós. Então, depois de mostrar a origem da graça, Paulo agora vai dizer que o alcance dessa graça é cada um de vocês. Cada um daqueles que confessam a Cristo como Senhor. E aqui essa pequena expressão, ela é profundamente encorajadora. Paulo não está falando que apenas os apóstolos ou os líderes da igreja primitiva eram alcançados por essa graça, mas ele diz, cada um daqueles da igreja de Éfeso, da igreja anterior a Éfeso, da igreja posterior a Éfeso, da igreja de todas as eras, de todos os tempos, em todos os lugares, a igreja confessante que confessa a Cristo, cada um dos seus membros são alcançados por essa graça. Ou seja, nenhum verdadeiro crente foi excluído da atuação graciosa de Cristo. Nenhum. Se você confessa a Cristo como Salvador, se Cristo é teu Salvador e Senhor, como bem ensinou o pastor Diego aqui, você foi capacitado
pelos dons espirituais dados a ele por meio da graça. Por quê? Porque o Espírito Santo, que é quem nos capacita, faz morada em nosso ser. Mas por que é importante nós nos lembrarmos disso? Porque existe uma tendência muito comum em nós reduzirmos a igreja à atuação de poucas pessoas visíveis. Em muitos contextos, a igreja se torna algo que nós assistimos, consumimos e observamos. Alguns fazem, os demais acompanham. Mas essa não é a visão de Cristo e também de Paulo para a igreja. O reformador Martin Bucer disse o seguinte: como em qualquer sociedade humana bem organizada, também na comunidade de Cristo as funções devem ser misturadas. Mas, ao mesmo tempo, ninguém é omitido e fica sem receber nenhum dom, que é o motivo pelo qual Paulo diz que ele dá a cada um. Para Paulo, cada membro possui importância real na edificação da igreja. É por isso que eu não posso dizer que eu estou plantando essa igreja. Mas o correto é dizer que nós estamos plantando essa igreja. O correto é dizer que nós estamos edificando essa igreja. Porque o texto deixa claro que cada um é alcançado por essa graça e recebe do Senhor dons a fim de edificar, de fortalecer e de conduzir essa igreja. Cada convertido recebeu graça para participar da vida do corpo. É claro que isso traz algumas implicações. Porque quando nós ouvimos isso, automaticamente nós vamos avaliar o que de fato eu estou fazendo. E muitos de nós vamos nos deparar com uma inatividade da nossa parte. Mas o que Paulo desenvolve aqui está diretamente ligado à metáfora que ele faz lá em 1 Coríntios do corpo. Ele vai dizer, e eu quero parafrasear isso, que um corpo saudável não é composto por um único membro hiperativo que faz tudo, enquanto todo o restante fica apenas observando. Nós lemos aqui no próprio verso 16 do capítulo 4, que o corpo cresce quando cada parte executa a sua função. Irmãos, quer ver a sua igreja não crescer? Fique estagnado no uso dos seus dons. Quer ver a igreja não ir adiante? Sente-se, consuma e assista ao culto. Não se envolva com a igreja, porque assim você vai cooperar com o não desenvolvimento dela. É por isso que Efésios 4 não é apenas um texto sobre dons, é um texto sobre a maturidade da igreja a partir da distribuição da graça. A igreja de Cristo, ela amadurece quando seus membros passam a compreender que foram alcançados por graça, mas essa graça não apenas nos salva, essa graça nos capacita a servirmos. E isso aqui traça uma diferença entre a mentalidade daqueles que consomem a igreja da mentalidade daqueles que enxergam a igreja de maneira bíblica. O consumidor, ele perguntaria, o que essa igreja oferece para mim? Mas o discípulo de Cristo, alcançado pela graça, consciente dos seus dons, ele perguntaria, como Cristo deseja usar a minha vida para edificar a sua igreja? E aqui há algo importante. Paulo está escrevendo para crentes comuns. Muito provavelmente pessoas que jamais ocupariam posições de destaque. Muitos aqui provavelmente serviriam de maneira silenciosa durante toda a sua vida na igreja de Éfeso. Mas ainda assim, Paulo deixa claro, a graça alcança cada um daqueles que confessam a Cristo. Por que isso é importante, irmãos? Porque quantas vezes pensamos que em nada podemos contribuir na igreja? Agimos de maneira a menosprezar a nós mesmos diante do corpo, ou diante de outros dons que são mais visíveis. Mas diante desse texto bíblico, nós erramos ao pensar assim. Porque se todos temos dons, logo, todos somos úteis e podemos cooperar na edificação da obra de Cristo, ajudando uns aos outros no crescimento à medida de Cristo.
alguém comentando esse texto disse que isso é importante, porque significa que os cristãos precisam uns dos outros. Uma vez que nenhum de nós tem todos os dons do Espírito, o crescimento espiritual de cada um depende em grande parte da contribuição que outros cristãos podem nos dar. É por isso que nós fazemos um esforço para termos comunhão, para organizar a igreja em grupos menores, onde ali nós podemos exercer os nossos dons na vida uns dos outros. Onde ali, quando alguém cai, podemos fortalecê-lo na fé. Quando alguém confessa os seus pecados, podemos pregar a ele o evangelho, acolhendo e restaurando esse irmão. Porque se Cristo concede graça a cada crente, então nenhum crente foi chamado para a estagnação espiritual, mas para uma vida ativa na edificação da igreja do Senhor. Essa graça, irmãos, recebida, que alcança cada um de nós, deve se transformar no nosso coração em serviço, edificação e amor prático na vida da igreja do Senhor. Em terceiro lugar, qual é a medida dessa graça? Veja, o texto diz no verso 7, a cada um de nós foi concedida a graça conforme a medida repartida por Cristo. É conforme o Senhor atua. Depois de mostrar a origem, o alcance da graça, Paulo agora nos mostra como essa graça é distribuída, a partir da sua sabedoria. A partir do seu soberano conselho, ele distribui a sua graça, ele reparte essa graça à sua igreja. Cristo não apenas concede dons, irmãos, ele determina a medida dessa distribuição. E é por isso que mais à frente nós vamos expor a partir do versículo 11. Ali é um exemplo de como o Senhor está distribuindo, repartindo essa graça por meio da igreja. Por isso, irmãos, veja, não é uma distribuição aleatória. Não acontece a partir dos nossos méritos. Mas é o Cristo exaltado que governa a sua igreja de maneira perfeita e sábia. Ele sabe exatamente a medida da graça que ele derrama em cada um dos seus filhos. Nos versos seguintes, 7, 8, 9 e 10, Paulo vai mostrar, trazendo uma metáfora do Salmo 68, de um rei triunfante, que após a sua vitória, na sua procissão voltando para o seu reino, ele distribui dons ao seu povo. E os dons da igreja são uma evidência de que Cristo reina soberano e sabiamente sobre o seu povo. Logo, a igreja tem todos os dons que ela precisa para a missão aonde ela está plantada. Se é Cristo quem reparte, a igreja não tem falta de nada, irmão. Agora, por que às vezes parece que, como eu falei anteriormente, poucas pessoas concentram todo o serviço? Porque aqueles que receberam ainda não se despertaram para essa graça que receberam a fim de poder cooperar na edificação da igreja. Por isso, essa palavra medida nos ajuda a perceber algo ainda mais profundo. Cristo não quis formar uma igreja de poucas pessoas autossuficientes. Porque, veja, ele poderia ou não dar tudo a todos. Ele poderia ou não dar todos os dons a uma pessoa unicamente, e essa pessoa edificar toda a igreja. Ele poderia, mas Cristo não quis formar uma igreja de pessoas autossuficientes. Cristo quis dividir. Por isso a palavra medida, ele quis dar dons ao corpo, para que cada membro seja necessário na vida do outro. E que cada membro perceba a necessidade de ter o outro caminhando junto de si. Por isso, os dons são diversos. Há aquele que ensina, o outro que encoraja, o outro que serve silenciosamente, aquele que exerce misericórdia, o que lidera, o que preside, o que sustenta aqueles que estão cansados. E justamente é assim porque todos nós precisamos uns dos outros. Veja,
Cristo governa a sua igreja de maneira perfeita. Essa é a medida do seu governo sobre nós, a distribuição de dons aos seus filhos para que a igreja caminhe de acordo com a sua bondade e a sua graça. João Calvino nos lembra o seguinte: ele não dá a ninguém perfeição tal que a pessoa seja autossuficiente. Há certa medida concedida a cada indivíduo e é somente pelo compartilhamento com outros que a edificação suficiente da igreja seja alcançada. E, de novo, isso aqui destrói, irmãos, o orgulho espiritual. Porque ninguém pode dizer, eu não preciso da igreja. Eu não preciso da comunidade. Eu posso muito bem administrar minha espiritualidade sem as pessoas ao meu redor, sem prestar conta se estou orando ou não, sem prestar conta se a minha casa está sendo edificada a partir da palavra de Cristo. Ninguém pode dizer isso. Por outro lado, essa verdade também destrói um sentimento de inutilidade, porque ninguém pode dizer, eu não tenho importância no corpo de Cristo. Ninguém pode dizer isso. Cristo distribui a sua graça de maneira intencional a fim de produzir algumas coisas. Em primeiro lugar, dependência mútua do próprio Cristo e de cada um dos nossos irmãos. Ele produz com isso comunhão, cooperação, edificação do corpo e a manutenção da unidade que nós vimos outrora. Façam todo o esforço para manter a unidade. Como nós fazemos isso? Colocando os nossos dons a serviço uns dos outros. É assim que nós fazemos a manutenção da unidade. Por isso, o alvo do cristão não é possuir a maior medida de dons, mas ser fiel à sua medida recebida. Isso me lembra aquela parábola dos talentos. O elogio do Senhor ali não está relacionado ao tamanho do recurso que aquela pessoa entregou, mas à fidelidade no uso da graça que foi recebida. Leia comigo, Mateus capítulo 25, verso 19 a 23. Diz assim o texto: depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou as contas com eles. O que tinha recebido 5 talentos trouxe outros 5 e disse: o senhor me confiou 5 talentos. Veja, ganhei mais 5. O senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco e eu porei sobre muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Veio também aquele que tinha recebido 2 talentos e disse: Senhor, o Senhor me confiou 2 talentos. Veja, eu ganhei mais 2. O Senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco e eu porei sobre muito. Venha e participe da alegria do Senhor. Veja, o Senhor não está esperando que a gente acumule ao final uma quantidade de dons que sobressaia aos outros irmãos. O Senhor está esperando que sejamos fiéis à medida da graça que Ele nos deu. Há outros textos que o apóstolo Pedro, o apóstolo Paulo, quando falam dos dons, ele diz que se ensinamos, devemos ensinar bem. Se administramos, devemos administrar bem para a edificação dos outros. E por que isso é importante, irmãos? Porque isso traz descanso ao nosso coração. Veja, não podemos considerar os dons como a igreja de Corinto considerou. Eu vou adquirir os melhores para eu ter primazia na igreja. Não. Para eu menosprezar aqueles que chegarem. Não. Saber que o Senhor espera que sejamos fiéis no exercício dos dons que Ele nos deu por meio de graça traz descanso, porque Cristo conhece a sua igreja, porque Cristo sabe das suas limitações e porque Cristo colocou cada um de nós no devido lugar, com o devido dom para que possamos servir. Ele é quem distribui a sua graça perfeitamente. Isso deve produzir em nós pelo menos 2 coisas, irmãos: humildade e gratidão. Humildade porque nada que nós temos não tem sido dado por nós senão pelo Senhor. Nada. Nada que temos foi adquirido pelo nosso próprio esforço. Nada. Senão foi recebido do Senhor pela distribuição sábia da sua graça. Isso deve gerar gratidão
Porque o Cristo que morreu, viveu, morreu, ressuscitou e hoje está exaltado, ele decidiu usar os piores pecadores, redimindo-os pelo seu sangue, para fazê-los instrumentos da edificação da sua igreja. Não tem como nos orgulharmos, a não ser nos gloriarmos nesse Deus, que ao nos alcançar em meio aos nossos pecados, nos salvou pela sua graça, nos capacita com sua graça, para que essa igreja exale e exalte o nome de Cristo ao mundo, por meio das capacidades que o Espírito nos dá, para que essa igreja seja edificada, a fim de glorificar a Cristo e de anunciar a Cristo. Portanto, irmãos, não devemos viver tentando ocupar o lugar dos outros. Ou não devemos viver tentando esconder os dons que o Senhor nos dá, mas devemos servir com humildade, fidelidade e gratidão no lugar onde Cristo nos plantou. Pastor Diego deve ter ouvido isso também, sabe? A gente às vezes ouve conselho daqueles pastores mais antigos e eles dizem, olha, as pessoas na igreja só incomodam muitas vezes porque não estão fazendo nada. E às vezes isso é uma verdade, irmãos. Cristo já nos redimiu para que a gente pare de incomodar os outros, agora para que a gente possa servir e ser útil aos outros e a Cristo. Portanto, que nós possamos de verdade abraçar com humildade a distribuição dessa graça. Sermos gratos porque o Senhor não nos deixou em nossos pecados, mas, por outro lado, nos salvou e agora nos faz instrumentos da sua glória para a edificação da sua igreja. Por isso, irmãos, nós podemos concluir que Efésios 4:7 nos mostra que a igreja de Cristo não é sustentada pela força de alguns homens extraordinários, mas pela graça de Cristo que opera em todo o seu povo por meio da distribuição sábia, graciosa e amorosa da sua graça. O Cristo exaltado não apenas salva pecadores, ele faz deles instrumentos da sua graça para a demonstração da sua glória. Para a utilidade desses, a edificação da igreja. Por isso, irmãos, nenhum cristão pode viver ou em orgulho, ou em comparação com outros, ou em passividade, como se não tivesse recebido nenhuma porção do Senhor. Porque todos, como diz o texto, recebemos graça. E todos fomos chamados a servir. Agora, é verdade que talvez o seu dom nunca seja visto pelas multidões, porque talvez você não foi chamado a falar às multidões. Talvez o seu serviço aconteça longe dos olhos das pessoas. Porque muitas vezes muita gente atua aqui na igreja abençoando todo o corpo e as pessoas que usufruem desse serviço nem percebem quem o fez. Mas, mesmo assim, Cristo decidiu usar cada um de nós para fortalecer, edificar e unir a sua igreja. Logo, ninguém é desnecessário no reino. Ninguém é menos importante na igreja, irmãos. Lembro-me do livro de Francis Schaeffer. Não há gente sem importância no reino. E essa é uma das maiores evidências do reinado de Cristo. Cristo sustentando sua igreja por meio de pessoas comuns, alcançadas pela graça e capacitados pela graça para servir o reino. Portanto, não despreze aquilo que Cristo lhe confiou. Sirva, edifique, ame, sustente, encoraje. Use com fidelidade a medida da graça que o Senhor repartiu a você. Porque a igreja, como nós lemos o texto mais amplo, ela amadurece, cresce e permanece firme quando cada membro serve na força da graça recebida do Senhor. Cada um de nós. Cada um de nós. Lembre-se, Cristo repartiu a sua graça com cada um de nós. Não há gente sem importância. Que nós possamos abraçar essa verdade e percebermos o potencial transformador que nós somos se vivermos a partir dessa verdade. A origem da graça vem de Cristo. O alcance da graça foi derramado sobre cada um de vocês.
Cristo repartiu a si mesmo, distribuindo dons à sua igreja, para que por meio de cada um de vocês, essa comunidade seja edificada, o reino avance, Cristo seja conhecido e toda a terra seja cheia da sua glória. Amém? Vamos orar?